Hello guys, it's Teacher Nati here, é a Teacher Natália aqui, Teacher Natália. E hoje nós vamos aprender, we're learning about present continuous with future tense. Presente contínuo com sentido de futuro. So, welcome to our recorded class and let's get started. Sejam bem-vindos à nossa aula gravada e vamos começar. Bom, primeiramente é importante a gente revisar o que é o present continuous. E provavelmente essa vai ser a maior parte da aula pra gente, porque a parte de futuro é bem simples de entender, então não tem muito assim o que discutir sobre, é algo bem simples. Então vamos para nossa quick review, para nossa revisão bem rápida sobre o que é o present continuous. The present continuous verb tense indicates that an action or condition is happening now, frequently, and may continue into the future. É um tempo verbal, o presente contínuo é um tempo verbal usado para indicar uma ação ou condição que está acontecendo agora, frequentemente, talvez continue no futuro, para indicar ações que estão em progresso no presente, no momento da fala. Ok? E é no nosso português o eu estou fazendo, eu estou andando, eu estou bebendo. Essa sensação de continuidade, de progresso, de uma coisa que está sendo feita agora, ok? No presente, mas que encontra-se em progresso. Então vamos lá. Let's see some examples plus the structure, mais a formação de como fazer frases no presente contínuo, no nosso present continuous. Então, primeiramente, na nossa formação de frase, a gente vai ter o nosso subject, o nosso sujeito. Que pode ser quem? Quem é o nosso sujeito? Pode ser pronomes, pode ser a pessoa, pode ser animal. É a pessoa que é quem realiza a ação. Pode ser he, she, they, the dog, someone, o nome de alguém. Enfim, mais o nosso verb to be, porque ele precisa acompanhar. Então, quem vai ser esse verb to be? Por exemplo, se o nosso sujeito é o we, que é o nosso verb to be? We are, they are, ou I am. Então, a presença do verbo to be aqui. Mas o nosso verbo de ação, a nossa ação da frase, com o nosso sufixo ing, que é o ing. Esse sufixo é justamente o que vai indicar esse sentido de progressão, de atividade em progresso. Por exemplo, se a gente tivesse a palavra bebendo, esse endo seria o nosso sufixo que indica o presente contínuo, digamos assim. Então, no inglês, a gente usa o ing, que é o ing, mais o complemento da frase aqui em lilás. Vamos ver some examples. Let's see some examples. Vamos ver alguns exemplos agora. Aqui. I am not drinking a coffee. Eu não estou tomando um café, bebendo um café. Or water, podia ser outra coisa, como água. Eu não estou bebendo um café. Então, a gente aqui tem o nosso subject, que é o I, no caso, eu, am not. Aqui, o nosso verb to be é acompanhado do not. Por quê? Porque o not aqui forma uma frase na negativa. Não estou fazendo isso. E aqui a gente tem o drink, nosso verb to drink, o nosso verbo beber, acompanhado do sufixo ing, que fica drinking a coffee. Um café. Eu não estou tomando café, eu não estou bebendo um café. No caso, por exemplo, nesse caso seria a pessoa pergunta, are you drinking a coffee? Você está bebendo café? E a outra fala, no, I'm not drinking a coffee. Eu não estou bebendo café. Ela está negando algo, mas ainda no presente contínuo, ok? Second example. Segundo exemplo. Jungkook is talking to V at the moment. O Jungkook está conversando com o V no momento. O Jungkook aqui é o nosso sujeito, o nosso subject. Is, verb to be, porque Jungkook é o que? He is. He's talking to V. Talking, o verb to talk. Significa falar, conversar com o V no momento. Então, a gente tem aqui o nosso complemento da frase. Jungkook, sujeito, is, verb to be, talking, é o talk mais o sufixo ing. E a gente formou frases com o nosso presente contínuo, nosso present continuous. Ok, pessoal?
Continuando a nossa review. Também podemos usar palavras que indiquem o que está acontecendo no momento em que se fala para tratar do presente contínuo. Nesse caso, o que eu quis dizer é no sentido de que tem palavras que indicam o que está acontecendo no momento, na verdade. Por exemplo, vamos usar aqui o exemplo. I can't answer my cell phone. I'm driving right now. Eu não posso atender o meu celular, eu estou dirigindo agora. Então, o right now aqui de vermelho, de rosa, não sei que cor vai ficar aí. Ele vai representar, ele tá falando de agora, right now. Então, por eu estar especificando que agora, a gente já percebe que é no presente. Então, a gente pode usar essas palavras quando a gente for usar o presente contínuo, essas expressões, para reafirmar, no caso, que é agora. E, por exemplo, tem outras expressões, como que eu usei aqui, nesse primeiro exemplo aqui, que é o at the moment. At the moment é uma dessas expressões que nós utilizamos para falar de presente, para especificar em que momento está acontecendo a fala. Ok? Espero que estejam me entendendo. Continuando, agora vamos ver as nossas exceções do present continuous. Em verbos que terminam em e, eliminamos o e acrescentamos o ing. Como assim, teacher? Aqui a gente vai usar o exemplo do verbo dance. O verbo dançar. Dance termina com e, certo? Então, quando a gente for colocar no presente contínuo, vai ficar como? He's dancing with his girlfriend. Então, instead, em vez de ficar dancing, tipo, D-A-N-C-E-in, não, vai ficar dancing. Não, a gente não coloca a letra E aqui, ok? Ele está dançando com a sua namorada, a tradução da nossa frase, mas o importante é aqui no dancing. A gente cortou a letra E e colocou o ing. Tudo certo? Espero que esteja fácil de entender, não sei se o ritmo está muito rápido, mas enfim. Em verbos que terminam com consoante mais vogal mais consoante, dobramos a última letra e acrescentamos o ing, ou ing. Então vamos olhar o exemplo do verbo swim, que significa nadar. Swim, a gente pode ver que é SW, a gente tem consoante, vogal, consoante, swim. E o que a gente faz? A gente dobra a última consoante. Vai ficar aqui no exemplo. She's right there at the pool swimming. Ela está lá na piscina nadando. Então, o swim, aqui a gente pode observar que o nosso M, a gente tem consoante, vogal, consoante no verbo. Quando a gente vai acrescentar o NG, a gente dobra a nossa última consoante aqui. E fica swimming. She's right there at the pool swimming. Ok, pessoal? Did you understand? It's good. Continuando, temos mais exceções. Mais exceções, pois é. Não podemos utilizar o presente contínuo com verbos que tratam do estado de uma pessoa, pois eles não indicam uma ação especificamente, mas sim o estado mental, a atitude, a emoção, a existência de uma pessoa. Então, por exemplo, a gente tem alguns verbos de estado que são chamados de stative verbs. Eu vou trazer mais coisas na aula presencial sobre isso, porque eu percebi que talvez gere dúvida. Com certeza vai gerar dúvida. Então, eu vou trazer coisas na aula ao vivo pra gente conversar sobre esses stative verbs, que são verbos que indicam estado. Então, por eles indicarem um estado, eles não são uma ação. Então, eu não posso colocar eles como verbo contínuo, porque não é uma ação contínua, é um estado de como a pessoa tá... de como a pessoa tá se sentindo, de como é uma emoção daquela pessoa. Então, a gente tem alguns verbos que não são utilizados no present continuous, que é o agree. O negocinho ficou aqui na frente, mas é believe, que significa agree é concordar, believe é acreditar, hate ódio, hear, ouvir, know, saber, conhecer, like, gostar, love. Aí você fica, teacher, mas isso aí é verbo, teacher. E aí, que entra, porque vai ter muito a ver com o sentido, principalmente. Por exemplo, o hate. O hate é sentimento de ódio. Então, como estado, no caso, no sentido de ódio, não de odiar. Entende?
eu vou deixar isso mais claro na nossa aula ao vivo. Mas prosseguimos. E agora eu já falei um pouquinho sobre negativa, forma negativa, mas eu vou deixar aqui, vou explicar aqui, deixar bem escritinho no slide para não haver dúvidas, todo mundo compreender o que está acontecendo. Então vamos lá, usamos a negativa para falar sobre algo que não está acontecendo em um determinado momento. Para isso, basta acrescentar o not. Podemos utilizar a forma contraída do verbo to be na negativa da frase. Então vamos lá. I am not crying. Eu não estou chorando. A gente colocou I'm not. Ok? Só acrescentou o not, pronto. Já tá na negativa. She isn't helping me with my homework. Ela não está me ajudando com o meu dever de casa. Teacher, cadê o not? Aqui, ó. Is. O is mais o not fica isn't. Ok? Então, o are mais not vai ficar aren't. Isso de praxe. Interrogative form, nossa forma interrogativa. Para fazer uma pergunta no inglês com present continuous, devemos utilizar a mesma regra que utilizamos nas frases interrogativas com o verbo to be. Are they cleaning the house? Eles estão limpando a casa. Então a gente só vai mudar a ordem para a pergunta. Aqui, ó. Nosso sujeito aqui é o they, vem depois do nosso pronome. Are they cleaning the house? Eles estão limpando a casa. Is he baking a cake? Ele está assando um bolo? Ele está fazendo um bolo? A gente podia colocar making, por example. Aqui eu coloquei baking, que é do verbo bake. Cleaning, limpar. Então, só vai mudar mesmo a questão de ordem de pergunta, mas o ing permanece da forma interrogativa. Tudo bem? E agora a gente vem para o tema principal da aula, porém bem curtinho, bem simples de entender. Utiliza-se o present continuous para se referir ao futuro quando se trata de planos ou acordos sobre eventos futuros. Nesses casos, existe a indicação de que mais de uma pessoa está ciente do fato de que já houve alguma preparação. Então, primeiramente, gente, no inglês a gente não tem um futuro específico. Inclusive, no módulo avançado daqui do School for Armies, a gente tem uma aula específica sobre formas de falar futuro no inglês, porque meio que não tem, assim, o futuro do pretérito, não sei o quê. Não, a gente usa outros artifícios para falar de futuro no inglês. Um deles aqui é o present continuous, que a gente nota que mais de uma pessoa está ciente do fato. No caso, por exemplo, se eu tiver algo marcado com alguém, a meeting Jim, eu vou usar os exemplos aqui para mostrar para vocês o que eu estou querendo dizer. A meeting Jim at the airport. Eu vou encontrar o Jim, ficou faltando um R aqui. Eu vou encontrar o Jim no aeroporto. No caso, ele tá sabendo. I'm meeting Jim at the airport. E, né, tipo, não ficaria, eu estou encontrando o Jim no aeroporto. Nesse sentido aqui, a gente vai falar no futuro. Isso você vai perceber ao longo de, se você for assistir séries, filmes, você vai ver que é bem comum falar de futuro nesse sentido. I'm leaving tomorrow. Eu partirei amanhã. No sentido de que ela já comprou a passagem e ela já tá certo isso. I'm leaving tomorrow. Inclusive, se vocês quiserem, eu posso trazer na aula ao vivo também mais sobre os futuros. Tem meio que uma certa coisa assim de certeza. Tipo, quão certo é aquele futuro vai mudar a forma que eu vou usar. Que método eu vou usar para falar de futuro? E vamos para o nosso terceiro exemplo. We are having a staff meeting next Monday. Nós teremos uma reunião de equipe na próxima segunda. E aí a gente tem que prestar atenção, ter atenção com algumas coisinhas a respeito disso. Porque se um evento no futuro possui horário fixo ou é algo de rotina, algo que está programado, a gente vai usar o simple present. Porque, por exemplo, nós temos aqui We are having a staff meeting next Monday. Nós teremos uma reunião de equipe na próxima segunda. É algo isolado. A gente vai ter uma reunião na próxima segunda. Mas quando é algo de rotina, tipo, toda segunda a gente não fala we're having a meeting next Monday. A gente vai falar we have a staff meeting every Monday. A gente tem algo no presente
uma reunião toda segunda. Nós temos uma reunião de equipe toda segunda. Então, nesse caso, a gente usa o simple present. Porque é algo de rotina, é algo programado, é algo que sempre tem. Então, a gente não vai falar, vamos ter, nós teremos. É algo que a gente já tem. Ok? Mais uma atençãozinha. Geralmente, tanto o be going to quanto o present continuous aqui. Outras formas de falar, é usado para fazer referência a eventos futuros, quando há um grande movimento da parte de quem fala no processo de tomar a decisão do evento. Logo, se tenho de expressar que vou fazer algo no futuro e quero expressar certeza disso, posso usar o present continuous ou o going to sem problemas. É o que eu falei, tem mais de um método de você falar do futuro. E o quão certo esse futuro vai mudar o método que você fala. Let's see some examples. What are you going to drink? O que você vai beber? What are you drinking? Posso usar tanto um quanto o outro. I'm going to have a drink with Jill after the film. I'm having a drink with Jill after the film. Jesus. I just wrote it wrong. But okay. I can fix it. Ou seja, eu vou tomar um drink com Jill depois do filme. Posso falar I'm having. I'm going to. I'm having. She's not going to borrow my car. She's not borrowing my car. No caso, borrow seria pegar meu carro, né? She's not borrowing my car. She's not going to. Bem simples. Então, a gente pode usar tanto o present continuous quanto o going to, que não vai estar errado, vai estar no mesmo sentido nesses casos. E só se vocês, assim, quiserem mesmo, assim, eu trago. Eu acho que eu vou trazer pra aula ao vivo já essa parte de outras culturas, assim, só pra dar uma pincelada pra vocês entenderem o que eu tô falando, porque a explicação mesmo é em outro nível do curso. Mas eu espero que tenha sido clara a explicação e que vocês possam assimilar bem o que foi dito. Então, muito obrigada. Thank you for participating in this class, for listening, for paying attention. Thank you. And leave your questions. Deixe suas perguntas. Tire suas dúvidas. And bye bye. See you at live class.